Coloquem no mudo, por favor. Eu não consigo mutar vocês hoje porque não está aparecendo que vocês estão na sala. É muito engraçado, mas enfim, né? Deixa assim. Ô, professor, por que você não resolve o formulário dessa semana aqui também? Oi, Michael, é você? Sou eu mesmo, professor. Ah, porque daí não tem graça, né? Se eu já resolvi. Essa semana são só 5 questões, daí eu vou resolver. Mas tá fácil. Ô, professor, mas aí, Ah, ó, tem 12 alunos online só. Quem é. não entrou, perdeu, olha lá. É um prêmio para quem está aqui às 4 horas da tarde. Eu acho uma boa, hein? Eu também concordo. Não vou resolver, porque vocês depois passam as respostas, que eu sei. Eu acho que merece, assim, na minha humilde opinião. Não, mas eu vou. O que eu vou. Ó, assim que terminar essa aula, vocês entram lá e já respondem, que vai ficar muito fácil, porque eu já vou revisar tudo. Tá? Então, essa daqui, ó, foi a lista de 18 do 5. Essa questão, gente, quer saber quando a reação química, então, né, atinge o estado de equilíbrio químico. Ocorre reação reversível, né? Quem está acompanhando aí sabe. Então, eu tenho reagente formando produto na reação direta e produto formando reagente na reação inversa. O equilíbrio químico ele é atingido quando a velocidade dessas duas reações se igualam, tá? Então, aqui eu tenho a reação direta e aqui eu tenho a inversa. Quando a velocidade da direta é igual à velocidade da inversa, a gente tem, então, o equilíbrio químico. Tá? Então, isso aí está mostrado na B, né? As velocidades das reações direta e inversa são iguais. Ocorrer simultaneamente no sentido direto e inverso, isso aqui é característica da reação reversível, tá? Não é essa por isso. Os reagentes são totalmente consumidos. Quando essas reações aqui ocorrem, gente, no final, né, no sistema equilíbrio, eu vou ter a presença de produto e também de reagente não transformado, tá? É uma característica, porque a reação inversa, produto, volta a formar reagente, tá? Isso aqui, ó, reagente totalmente consumido são as reações que não entram em equilíbrio. Isso aqui são as reações irreversíveis, tá? A temperatura do sistema igual ao ambiente não tem nada a ver, né? E aí também não vou ler porque não é o caso aí, tá? Eu quis falar de algumas outras aqui para retomar conceitos. Então é a B. Nas condições ambiente, é exemplo de um sistema, né, de um estado de equilíbrio UMA. O estado de equilíbrio ele também pode ser físico, tá? Não precisa ser necessariamente uma reação química. Alguns sistemas físicos também têm um estado de equilíbrio. Tem que ser, gente, o sistema em equilíbrio, sempre a gente considera quando ele está fechado, tá? É um sistema fechado para que não tenha troca de matéria com o ambiente. Foi falado na aula do centro de mídias da garrafa de refrigerante, né? Dentro da garrafa de refrigerante a gente tem um equilíbrio químico, que é esse daqui, o equilíbrio químico. Água mais gás carbônico, que é o que é responsável, né? Que é o gás que está lá, esse gás aqui. E em equilíbrio, eles formam o ácido carbônico, que é o H2CO3. E eu tenho a mesma coisa numa garrafa de água mineral. Tá? Quando ela está fechada, o gás carbônico está em equilíbrio, né? Com a água está em equilíbrio lá, formando este ácido carbônico. Então, esse aqui que é o exemplo. O restante não tem nada a ver. Sobre o estado de equilíbrio, assinale a alternativa correta. Não, incorreta, desculpe. E a incorreta, ó. Uma reação é reversível quando se processa simultaneamente nos dois sentidos. Sim, já falei isso aqui. Uma reação reversível atinge o equilíbrio quando a velocidade da reação direta e inversa se igualam. Verdade. O equilíbrio das reações químicas é estático, ou seja, quando alcançado a reação para. Isso aqui que é errado.
O equilíbrio, ele é dinâmico, tá? A reação, ela não para. É que ela ocorre nos dois sentidos com a mesma velocidade, tá? Então, reagente forma produto, produto forma reagente. Atingir o equilíbrio, a reação continua com velocidades iguais, tá? Então, o equilíbrio, ele é dinâmico. A D também é correta, então, né? Ao atingir o equilíbrio, o estado de equilíbrio, a concentração de cada substância no sistema permanece constante, é verdade. Eu já vou relembrar dos gráficos aqui, tá? O gráfico de velocidade, gente, é esse aqui. Eu tenho velocidade em função do tempo. Então, aqui eu tenho os reagentes da reação direta, a velocidade da reação direta, tá? E aqui eu tenho, que vai diminuindo, a velocidade da reação inversa vai aumentando, e quando elas se igualam, eu tenho tempo de equilíbrio. Esse daqui é o gráfico da velocidade. A concentração, ela é constante. Então, quando a gente olha um gráfico de concentração, aqui é o tempo, aqui é a concentração em mol por litro, a gente indica esse colchete. Então, a concentração, o gráfico de concentração, né? Ele pode ter esse perfil. Aqui era para ser um pouquinho mais constante, mas tá bom. Tá? Então, aqui, ó, quando eu tenho concentrações constantes, né? Que aqui, observar aqui que o valor ele vai ser sempre o mesmo, paralelo, né, ao eixo do tempo aqui, eu tenho o equilíbrio. Tá? Esse é um perfil de gráfico de concentração. Eu também posso ter um outro perfil de gráfico de concentração, que é este daqui. Deixa eu colocar aqui do lado. Só um minutinho. Aí. Tem que olhar o eixo, tá, gente? Se o gráfico é velocidade ou concentração, o eixo aqui do Y. Também ela pode cruzar aqui embaixo, tá? Não tem problema. O que tem que ver é aqui, ó, concentração constante, ó, nesse ponto. Então, aqui, tempo de equilíbrio, certo? Então, aqui são os gráficos, né? Então, atingir aqui é o estado de equilíbrio, a concentração de cada substância constante. E essa parte de propriedade macroscópica, realmente elas não se alteram, tá? O que seria a propriedade macroscópica? Por exemplo, a cor, se é uma reação que envolve a formação de algum produto gasoso com cor, né? Algum produto com cor, a cor ela não vai mais se alterar, porque a propriedade macroscópica ela depende da concentração, tá? É em função da concentração. Se a concentração não altera, essa propriedade macroscópica também não altera. Então, a incorreta é a C. Aqui, para não ficar muito cansativo, que são vários exercícios, o que a gente tem aqui? Um gráfico de concentração, esse gráfico em função do tempo, e a gente vai analisar as afirmativas, ele quer saber as corretas, tá? A curva A representa o produto da reação direta, pois sua concentração aumenta com o passar do tempo. É verdade, gente. Quando eu falo da reação direta, aqui, ó, reagente formando o produto, né? E aqui é a inversa. Então, a concentração do produto vai aumentando realmente, porque ele vai sendo formado. Então, A está aumentando a concentração, tá certo? É o produto da reação direta. A B representa os reagentes da reação direta. É verdade, o reagente vai formando o produto. Então, a concentração dele vai diminuindo aqui, ó. A concentração vai diminuindo. Tá certo? Em T1, a reação atinge o estado de equilíbrio químico. Não. Esse ponto aqui de interseção das curvas, gente, não tem nada a ver com o estado de equilíbrio químico, tá? Então, não pode confundir. É um gráfico de concentração. Equilíbrio químico, concentrações constantes. Eu tenho isso em T2. T2, ó. Vai ter o mesmo valor aqui nesse eixo, ó. Tá vendo? Nessa região toda aqui. Então, é por isso que essa é incorreta. 1 e 2. Letra I. Aqui é tudo conceitos, né? Aqui também é conceito, ó, quer saber o tempo de equilíbrio.
Esse é gráfico aqui, ó, velocidade é quando as velocidades são iguais. Então, eu tenho isso em T4. Como eu já falei das curvas ali, agora é só analisando. Tá? Letra D. Deixa eu ir marcando aqui o que eu já fiz para não me perder. Aqui são sobre as características do estado em equilíbrio. Vamos ver. Afirmações. 1. Aqui, ó. 1. O equilíbrio químico só pode ser atingido em sistema fechado, onde não há troca de matéria com o ambiente. É verdade, eu preciso ter essa condição. Principalmente se envolver um gás, né? A gente viu que tem muita reação que envolve gás. Se não tiver fechado, o gás escapa. Então, a 1 é correta. 2. No equilíbrio químico, as propriedades macroscópicas permanecem constantes, é verdade, tá? Concentração, densidade, massa, cor. Macroscópico, né? É o que eu consigo ver no sistema. Então, a 2 também é correta. E a 3. No equilíbrio químico, as propriedades microscópicas, né, que é colisões entre as moléculas, formação de complexo ativado, permanecem em evolução, pois o equilíbrio é dinâmico. É verdade, gente. Se a reação continua, né, porém com velocidades iguais, se a reação continua, eu tenho colisão entre moléculas, né, e enfim, aqui formação de complexo ativado, que faz parte do mecanismo da reação. Então, tá certo, as 3, tá? Letra D. 1, 2 e 3. Gente, alguém me dá um sinal de vida? Vocês estão ouvindo? Tá tudo ok? Tá tudo ótimo. Ah, que bom. Sim. Olha, hoje não está travando. Tudo ok. 7. A 7 é interessante, né? Por quê? O que ela pergunta aqui, né? O que eu tenho num estado em equilíbrio químico, né? Quais as substâncias que eu vou encontrar? Essa reação aqui, gente, é de síntese da amônia, falta a seta inversa aqui, ó. Apareceu bastante, tá? Isso aqui aparece bastante, é uma reação bem comum para equilíbrio químico, para estudar. Então, no sentido direto aqui forma amônia, né? E no sentido inverso decompõe amônia. Então, o que acontece? Quando ocorre, eu até coloquei essa dica aqui a mais, né? Ó, lembre-se que no equilíbrio químico eu tenho produto e reagente não transformado, porque a reação ocorre nos dois sentidos. Então, para representar isso daqui, usando o modelo, né, as moléculas, o que eu vou encontrar? Quer saber, ó? Depois de alcançado o equilíbrio químico, uma amostra da fase gasosa poderia ser representada corretamente por... Então, eu preciso de produto, que é a amônia, né? Então, a amônia aqui, ó, NH3. O nitrogênio é esse, então é NH3, né? Aqui com 3 bolinhas. E também eu preciso de reagente não transformado. Então, eu tenho produto e reagente não transformado. Ou seja, tem tudo. Tudo que está na equação está aqui, tá? Nesse sistema. Então, N2 eu também preciso, que são 2 nitrogênios ligados, é assim, e eu também preciso de H2, tá? Que é assim, ó. Então, o que representa isso para mim é aqui, ó, a letra E. Aqui tá a amônia, tá vendo? 2 mol de amônia. Aqui tá o N2 e aqui o H2. Então, no sistema de equilíbrio eu tenho produto e reagente não transformado. As quantidades, elas variam, né? Mas sempre eu tenho todas as substâncias envolvidas aí. A letra I. E a 8, que é a última dessa lista, vamos ver a 8. Tem um gráfico, é um gráfico de velocidade, ó, velocidade, tá? Em função do tempo. Então, o que a gente já sabe só de olhar? O tempo de equilíbrio é esse aqui, ó, o tempo B. Sobre esse processo, todas as afirmativas são corretas, exceto... Vamos lá. A velocidade da reação direta é maior do que da inversa em A. A velocidade da reação direta é essa daqui, ó.
Tá certo, ó, ela é maior do que a inversa em A, porque ó, em A tá aqui, ó, a velocidade da reação direta no tempo A, né, eu pego aqui, e da inversa eu pego aqui nesse valor. Então tá certo isso. No tempo C, o sistema é constituído apenas por SO3. Gente, no C continua em equilíbrio. O que eu tenho no equilíbrio? Produto, que é o SO3, e também eu tenho os reagentes não transformados, tá? Então, essa daqui, ela é incorreta. Vamos ver as outras se realmente estão corretas aí. As duas velocidades são iguais no tempo C? Sim, o equilíbrio aconteceu em B, continua em C. O equilíbrio é atingido em B, é verdade. Marcado aqui já, ó. Então, essa 8 era a B. Então, essa lista aí era sobre o estado de equilíbrio químico, né? E a outra, que está aqui já na sequência, ó, que foi do dia 26, também tem sobre estado de equilíbrio químico e tem a parte de constante e deslocamento. A1. Quando uma reação atinge o equilíbrio químico, né, uma reação atinge o equilíbrio químico, daí tem um aqui, vamos analisar. Quando não há mais reagente, somente produtos. Não, a gente sabe que tem que ter, né, produto e reagente não transformado. Então, não é isso aí. A 1 está errada. Vamos ver a 2. Quando as concentrações dos reagentes são iguais às concentrações dos produtos. Não, gente, o que tem que ser igual é a velocidade, tá? A concentração até pode ser coincidência que fique igual, tá? Mas não é obrigatório. O que tem que ser igual aqui não é a concentração, é a velocidade, tá? Então, a 2 também está incorreta. Quando a velocidade da reação direta é igual da inversa? Sim, já cansamos de falar disso hoje. 4. Quando as concentrações de reagentes e produtos se tornam constantes. Ah, isso é verdade. Tem que ser constante, tá? A concentração. Não precisa ser igual, mas tem que ser constante. No equilíbrio, isso aqui já não muda mais, é constante. 5. Quando não existe mais reação química. Não, mentira. A reação continua. Não, não é 4 e 5. Ficou 3... É a C, né? 3 e 4 aqui. Vamos fumar. 3 e 4. Também características. Essas aqui, gente, é a interpretação da tabela, tá? Fala da síntese de amônia também, né? Que ela é muito importante aí. E aqui trouxe nessa tabela condições, ó. Então, o que eu tenho? Aqui, pressão em atm, tá? Aqui eu tenho a temperatura em graus Celsius. E nessa parte central eu tenho rendimentos da síntese, tá? Em função da temperatura e pressão. Então, vamos lá. De acordo com a tabela, a porcentagem de amônia formada a 500 graus Celsius e 400 atm. Vamos lá, 500 graus Celsius está aqui. E 400 atm está aqui, ó, tá vendo? Aqui eu desço, então eu tenho rendimento. Nessa condição, é de 32,2%. Então, é a alternativa B. Aqui a gente tem, ele quer saber quais são as condições, né, de temperatura e pressão para obter o rendimento máximo da síntese. Vamos voltar lá. O rendimento máximo da síntese, ele está, é só procurar o maior número, né? Então, aqui é interessante para ver que nunca é 100%. Ó, aqui, então, aqui, ó, nas melhores condições de pressão e temperatura, o máximo que eu consigo de amônia é de 60,6% da reação aqui, né? A reação está aqui, ó. O produto máximo de amônia é de 60,6%. O restante fica na forma de reagente não transformado. Então, 60,6% eu tenho a condição de 500 atm de pressão aqui, né? E a temperatura é de 400
graus Celsius. É só a gente procurar lá. 400 graus Celsius, 500 ATM. Letra D. E quer a interpretação de tabela, né? Quem erra é porque não achou certinho lá a coluna para associar. Agora vamos ver a 4. A 4 é sobre expressão da constante, né? Então, tem uma equação química que entra em equilíbrio e eu posso, então, escrever a expressão da constante. Como que a gente escreve? Essa constante que a gente está vendo é em função das concentrações em mol por litro, então a gente chama de Kc. No numerador, eu tenho produtos, concentração de produtos. E embaixo, né, no denominador, eu tenho concentração de reagente. Tá? Daí, como que a gente vai fazer a expressão, então? Vou colocar Kc é igual. A reação, a gente primeiro tem que observar o estado físico. Aqui está pequenininho, tá? Se é em função da concentração, a gente não pode considerar a substância sólida. Que a substância sólida, a concentração, não, o estado sólido é constante a concentração dele, não é variável. Então, o que a gente tem que observar? Gás, líquido e também aquoso, né? Quando eu tenho algo dissolvido em água, que aparece como aqui, né? Então, a concentração ela é variável quando eu tenho solução aquosa, quando eu tenho sistema gasoso ou eu tenho substância líquida. Nesse caso aqui é tudo gás, então, né, não preciso me preocupar com essa parte inicialmente. Então, vou escrever a expressão, depois eu assinalo. Kc, produto aqui, ó, eu tenho o NO2, então eu vou colocar concentração de NO2. O coeficiente estequiométrico, que é 4, nesse caso, ele vira expoente sempre. Quando não tem nada é 1, daí eu não preciso pôr o expoente. Agora eu vou multiplicar, tá? Que tem que ser produto, porque eu tenho um outro, né? Uma outra substância aqui. Então, por isso que eu vou colocar vezes. A outra substância é água, H2O, elevado à sexta. E aqui embaixo é dos reagentes, tá? A mesma coisa, concentração de NH3 elevado à quarta, vezes a concentração de O2 elevado à quinta. É só procurar qual é a que está correta aqui, a C. A gente assinala. Nessa lista dessa semana, tem para calcular o valor numérico. Então, vocês escrevem a expressão, pega os valores numéricos e faz a conta aqui, tá? Se eu tivesse números, eu poderia fazer o cálculo. Eu substituía, daí, porque aqui é a expressão matemática. Com valores numéricos, eu substituo na expressão e calculo. Então, a 4. A 5 também é de expressão de Kc, mas aqui aparece substância sólida. Tá vendo? Então, esse ferro sólido ele não vai entrar na expressão e esse aqui também não, tá? Fe3O4. Então, como que vai ficar Kc? Vai ficar igual à concentração de... Então, eu acabei só com um produto aqui, que é o H2, elevado à quarta, dividido pela concentração de H2O elevado à quarta. Cuidado com os sólidos, tá? Então, a 5 ficou letra C. Daí a 6 é deslocamento. Vamos ver se aqui, então, com um pouquinho mais de calma. Gente, essa parte de cálculo é assim, é claro que tem exercícios que cobram mais, tá? É que a gente não chega a aprofundar muito, mas vocês podem, tá? Dependendo do interesse de cada um, vocês sabem que as plataformas, elas estão liberadas, né, nesse período de quarentena. O Estude está liberado, acho que o Descomplica também, tá? Vocês conseguem o acesso gratuito, aí quem quiser aprofundar, fique à vontade, tá? Tem aqui uma reação, e a gente vai falar sobre deslocamento. Para entender, gente, o deslocamento, o que vocês têm que, né, ver aqui primeiro? Então, assim, essa reação aqui, ó, no sentido direto, que é o 1, o HCl reage com o O2
E quando isso acontece, forma H2O e Cl2, tá? Esse é o sentido 1. O sentido inverso, que é o 2, o Cl2, quando reage com a água, forma O2 e HCl. Então, a gente vai ver aqui as alternativas. A primeira fala do catalisador, tá? O catalisador, ele não desloca o equilíbrio químico. O que o catalisador faz? Ele deixa a reação mais rápida. Só que deixa ela mais rápida nos dois sentidos, tá? Então, o que eu vou acabar aqui tendo no final? O equilíbrio químico, ele vai ser atingido num tempo menor, tá? Mas não desloca. Catalisador não desloca o equilíbrio químico. Sempre aparece, mas tá? Para lembrar que não desloca. A gente vai ver agora aqui, ó, a B. Desloca no sentido 1 se a concentração de Cl2 aumentar. Vamos lá, ó. O Cl2, gente, ele está aqui, ó. Se eu aumentar a concentração de Cl2, o meu equilíbrio ele vai sofrer uma perturbação. E ele vai ter que deslocar para que um novo equilíbrio aconteça, tá? Isso é chamado de princípio de Le Chatelier. Então, vamos pensar. Se eu tenho muito Cl2 aqui, quando o Cl2, a concentração dele diminui? Quando ele, né, reage com água e forma O2 e HCl. Então, quando eu aumento a concentração de um lado do equilíbrio, ele tem que deslocar para o lado oposto, tá? É dessa maneira que a gente vai ver quando tem aumento de concentração de alguma substância. Então, se eu adicionei aqui vamos escrever direita e esquerda aqui para facilitar. Se eu adicionei aqui na direita, o meu equilíbrio, ele desloca para a esquerda, tá? Que é o sentido aí de consumo. Vou colocar só assim. Então, ele desloca no sentido 2, né? Aqui diz que é o sentido 1, então não. Se eu aumentar a concentração de Cl2, que está na direita, ele desloca aqui, ó, no sentido 2. Resumindo, então, adicionou de um lado, desloca para o outro. Desloca-se no sentido 2 se a pressão aumentar. Pressão é o seguinte, só vai funcionar, tá, a variação de pressão quando eu tenho gás. Então, eu vou olhar aqui, é tudo gás. Então, eu vou contar o volume de gasoso de cada lado. Na esquerda, eu tenho 4 mol de HCl, que é gás, não importa a substância, tá? Importa se é gás ou não. E aqui não tem nada na frente, é 1. Esse verde é claro, né? Vou dar um verde mais escuro. Esse aqui é melhor. Então, aqui eu tenho, deixa eu passar aqui por cima, 5 mol de gás. Se aqui, por um acaso, fosse líquido, não contaria, tá? Ficava só no 4, porque é gás. Conta só o que é gás. Aqui é gás e gás. 2 e 2, 4 mol de gás. Agora é bom, né, fazer alguma analogia, porque decorar depois esquece. Quando a pressão aumenta, o que acontece? Eu tenho um sistema gasoso, tá? Vamos supor aqui, eu peguei um recipiente, aqui eu vou colocar um êmbolo, como se fosse uma bombinha de encher pneu de bicicleta, tá? Quando eu aumento a pressão, isso aqui, ele vai abaixar. Ou seja, quando eu aumento a pressão, o meu volume diminui, né? Então, o que vai acontecer? Se eu aumentar a pressão, ele vai deslocar para o lado que tem menor volume. Quando a gente aumenta a pressão, o volume diminui. Então, se eu aumentar a pressão, ele desloca para o sentido 1, porque 4 é menor que 5. Então, desloca para a direita, né? Desloca no sentido 2 se a pressão aumentar? Não. Se a pressão aumentar, desloca no sentido 1. Também não está certo. Desloca no sentido 2 se a concentração de O2 diminuir. Se a concentração de O2 diminuir, gente, eu só vou formar mais O2, né, se realmente essa minha reação aqui, ó, for favorecida. H2O mais Cl2, no sentido 2, forma O2 e HCl. Então, quando eu retiro uma substância, tem que ser do mesmo sentido, tá? Então, se eu retirei da esquerda, desloca para a esquerda. A retirada, então, é para o mesmo sentido. E a adição é para o sentido oposto. Então, essa aqui está correta. É trabalhoso, tá? Mas dá para fazer se prestar atenção certinho. Então, essa aqui é a correta. Não altera se a pressão diminuir.
Só não vai alterar a pressão quando o número de mol de gás for igual dos dois lados. Tá? Então pode ser 0 e 0, por exemplo, se tiver tudo líquido, 1 e 1, 2 e 2, tá? Daí não altera. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa dessas 6? Que essa parte de deslocamento de equilíbrio, ela é... Vocês estão me ouvindo ainda ou caiu tudo? Pra mim tá tudo certo, professor. Então tá bom. Então, ouvindo. Caiu. Estamos ouvindo. Então levante, Carneiro. Ah, se vira aí, vai, ô, se vira. Depois você assiste a gravação. Questão 7. E daqui a pouco acaba. Vamos lá. Tem a famosa reação da amônia e a gente vai ver aqui as afirmativas, né? Mantendo-se a temperatura constante, algumas modificações podem ser realizadas no sistema, tá? Ele quer saber, ó, quais vão favorecer a formação de NH3. Para favorecer a formação de amônia, eu preciso que, né, eu tenha a reação direta aqui, ó, tá vendo? Então eu preciso que o meu equilíbrio ele venha para a direita, tá? Que é a reação direta. Então vamos ver coisas que desloquem o equilíbrio para a direita. 1. Introduzir N2. O N2 está na esquerda. Se eu aumentar a concentração de N2, o equilíbrio vai para o lado oposto, que é a direita, tá certo? Posso fazer isso. Aumentar a pressão. Se eu aumentar a pressão, vai para o lado de menor volume gasoso, né? Vamos contar aqui, ó. Gás, gás. 1 com 3, 4 mol de gás. E aqui só tem 2 mol de gás. Então, se eu aumentar a pressão, vai para o lado de menor volume gasoso, que é a direita. É o que eu quero. Então, posso, tá? Posso aumentar a pressão. Então, em temperatura constante, se aumentar a pressão, aumenta o rendimento da síntese, tá? Adição de catalisador, a gente sabe que não desloca o equilíbrio. Então, 1 e 2. Eu vou voltar naquela tabela para vocês verem uma coisa, ó. E, ó. Em temperatura constante, então, por exemplo, a 400 aqui. Se eu deixar 400 graus Celsius, aqui a pressão, ó. Se eu vou aumentando a pressão, o rendimento ele vai aumentando, ó. A 200 atm é 38,7, daí eu aumento a pressão aqui, ó, para 458,9. Essa tabela aqui, ela foi construída experimentalmente, tá? Então, esses valores aqui realmente batem, ó. Mantém a temperatura, aumenta a pressão. Aí parece que tem alguém querendo entrar, mas agora já está acabando, né? Também nem se preocupar. Pois é a gravação. E a última é de deslocamento também. Tem uma reação aqui, tá? Ela é toda gasosa, ó, gás. Tá vendo que as gasosas são as mais comuns, né? Gás, gás e gás. E, gente, ela tem uma novidade aqui. Esse ΔH, a gente fala variação de entalpia, tá? A entalpia, ele mede aqui o calor, tá? Que a reação, ela tem o calor trocado a pressão constante. É calor de reação. Resumindo. Toda reação química, tá? Ou todo processo físico também, quando ocorre, ele vai ter absorção ou liberação de calor. Quando esse ΔH é negativo, então eu posso ter um número aqui com um sinal negativo, tá? Ou só assim, ó, menor que 0, indica, né, o ΔH negativo, que a minha reação, ela libera calor, né, no total aí. No final, aliás, do processo. Então, eu falo que ela é exotérmica. São as que ocorrem com liberação de calor, tá? Aqui tem que ter um espaço para fazer assim. Se o ΔH for maior do que 0, então um sinal positivo com um número, ou só assim aparece às vezes, significa que ela é endotérmica e que ela absorve calor. O que a gente tem né, aqui para se preocupar? Bom, é o seguinte, no sentido direto, eu vou até desenhar
colocar essa equação maior aqui, ó, que vale a pena. Então, eu tenho 4 de NH3. Eu não vou pôr o estado físico, que é tudo gás, tá, gente? Mais 7 de O2 em equilíbrio com 4 de NO2 mais 6 de água. E o ΔH menor do que zero. Uma divisão aqui. Então, o que que acontece? O ΔH menor que zero é para a gente ver o sentido direto. Então, no sentido direto, tá? Quando o NH3 reage com O2 e forma NO2 e H2O, a minha reação, se tem o ΔH menor que zero, ela é exotérmica, no sentido direto. Ou seja, ela libera calor. Então, no sentido inverso, ela tem que ser o inverso de exotérmico e endotérmico. Então, no sentido inverso, ela absorve calor, tá? Então, para a gente ver o sentido direto, é o ΔH que define. E o inverso é o contrário aqui mesmo, tá? Então, agora vamos lá. A retirada de água favorece a formação de NO2, ou seja, desloca o equilíbrio para a direita. Vamos ver a água. Bom, a água ela está na direita, tá? Se eu retirar, vem para o mesmo lado. Lembra? Se eu retirei da direita, o equilíbrio vem para a direita. E tem NO2 aqui na direita, tá vendo? Então, tá certo. A retirada de água favorece a formação de NO2. Então, a afirmativa 1 está correta. O aumento da pressão desloca para a esquerda. Vamos contar a mol de gás. Aqui é tudo gás, tá? 7 aqui com 4 dá 11 mol de gás. E aqui 4 com 6 vai dar 10 mol de gás. Aumentou a pressão, vai para o lado de menor volume gasoso. Então, vai para a direita, tá? Não é a esquerda, não. Diz que é para a esquerda, ó. Tá errado. A2. Não, eu risquei o esquerdo errado, tá? Que é a esquerda também, aqui em cima, ó. Tá, não é para a esquerda. Então, se eu aumentar a pressão, vai para o lado de menor volume gasoso, que no caso aqui, né, como a gente contou, é a direita. Então, essa tá errada. A3. O aumento da temperatura favorece a formação de amônia, ou seja, desloca o equilíbrio para a esquerda. A amônia está na esquerda, né? Bom, vamos ver agora então, ó. Quando eu aumento a temperatura, o que é aumentar a temperatura, né? É adicionar calor no sistema. Então, esse calor ele vai ter que ser consumido para um novo equilíbrio acontecer. Então, ela tem que ir para o lado endotérmico, tá? Aumentou a temperatura, vai para o sentido endotérmico. O sentido endotérmico, a gente viu aqui, ó, que é a esquerda. Então, isso é verdade, tá? Se aumentar a temperatura, vai para a esquerda e favorece a formação do NH3 que está na esquerda. Então, estão corretas 1 e 3, letra B. Corrigido, então. Certo? Perguntas dessa questão? Quer que eu volte alguma? Zero defeitos. Essa explicação tá excelente. Então, hoje, olha só, hoje a conexão não caiu. Só um minutinho aqui. Gente, então é isso, tá? O quanto antes vocês já fizerem a atividade dessa semana, vai estar mais fresco aí em mente, tá? Isso aqui era para corrigir mesmo e tirar alguma dúvida. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa aí, pode perguntar, tá? Eu vou pôr a gravação, também tá no YouTube.